Alô você, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica. Olha só, esse conteúdo aqui é interessantíssimo porque apesar de ter acontecido há muito tempo, muitas das coisas que ficaram decididas, que começaram a existir depois dali, inclusive muitas nomenclaturas, né? Muitos nomes, muitos conceitos surgiram aí nessa Revolução Francesa e durante esse período da Era Napoleônica. Inclusive, muito da forma com que nós estudamos hoje, temos aí uma correlação com Napoleão, tá certo? Eu acho que você não sabia disso e com essas informações eu convido você a vir aqui e assistir esse nosso vídeo aqui sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Para a gente entender como Napoleão chega ao poder, como Napoleão consegue acumular tanto poder e se tornar um imperador, mesmo diante de uma república tão eminente, tão forte, né? Uma república, e eu digo dessa força, não força política, mas força popular, apego, era um sentimento, era uma ambição, uma necessidade do povo, esses moldes republicanos. E como é que Napoleão então consegue atingir, acumular e atingir aí essa superioridade no que diz respeito à política? Vamos entender um pouquinho aqui como é que se deu essa Revolução Francesa para a gente entender como é que surge, como é que nasce a figura de Napoleão. Olha só, a França inicialmente, como muitas dos impérios, né? Como muitos dos países que ainda não tinha essa concepção, mas como muitos desses povos aí da Europa, vivia ali um molde social, e a gente percebe que essa Revolução Francesa ela está nesse molde social, vivia um molde social que nós, acostumados aqui a falar em classes sociais, né? Nessa pirâmide, aqui ele é chamado de Estado, essa classe social é chamada de Estado. Então, quando você vê a palavra Estado, ou terceiro Estado, primeiro, segundo e terceiro Estado, nós estamos falando de classes sociais. Olha só, o primeiro Estado era composto pelo alto clero, pela figura do rei, e nós estamos falando de um rei absolutista. Lembra que nós já falamos aqui dos iluministas, essa crítica ao antigo regime? Esse rei francês, ele era desse antigo regime, um rei absolutista. Lembra que nós já falamos dos despostas esclarecidos, que eram alguns reis que aceitaram a ideia de reformar a política do seu país? Aqui não, o rei era absolutista, ele detinha todos os poderes, ele era um rei de poder absoluto, inclusive o poder religioso, tá certo? A figura do rei representava ali o poder, a vontade de Deus, tá certo? Esse poder representava a vontade de Deus. Olha só como é forte esse poder absolutista. Então nós tínhamos lá, socialmente falando, 3 estados. Três, professor, faz 3. 3 estados, tá certo? Ou seja, 3 classes sociais. Essa primeira era composta pela figura do rei, o clero, né? A alta nobreza, e aí o clero era dividido entre baixo e alto clero, mas enfim, tá certo? Depois nós tínhamos ali o segundo estado. Esse segundo estado era a nobreza cortesã, a nobreza provincial e essa nobreza de toga. Então eram quem? As pessoas que julgavam, as pessoas que detinham poder, prestígio, nome, tá certo? Nome, títulos, tá ok? Então essas ideias dos títulos estavam ali apoiando o rei. Os 2 primeiros estados apoiavam o rei, tanto a igreja quanto a alta aristocracia, tá certo? Essa nobreza. Depois nós tínhamos o terceiro estado, que era composto por quem? Pelos burgueses, e aí nós tínhamos os burgueses divididos também em 2 escalas, como lá o alto e o baixo clero. Nós tínhamos camponeses, nós tínhamos... A burguesia era até dividida em 3, para você ter ideia do negócio. Aí nós tínhamos camponeses, nós tínhamos a grande quantidade da população que eram considerados calças largas,
né? E aí a gente tem até umas piadinhas hoje aí falando de calça apertada e tal, não sei o quê. Eu não sei se as pessoas que falam têm essa ligação com a Revolução Francesa, mas as pessoas do alto clero utilizavam, né, vestiam-se com roupas feitas o corte sob medida. Então tinham ali as suas roupas sob medida. Então ela vestia bem no seu corpo, enquanto que essa população ela comprava roupa ou vestiam peças sem esse molde específico, tá certo? Então as roupas eram mais largas para que pudesse ser utilizada por diferentes pessoas. Então nós tínhamos as calças largas ou os culotes largos, né? Que eram calças mais volumosas, enquanto que a nobreza vestia-se de roupas com um corte mais alinhado, mais adequado ao seu corpo, tá certo? Então, as calças apertadas e as calças largas, tá certo? Como é que era a economia, professor? Como é que estavam as coisas lá? Olha só, a economia estava numa crise tremenda, O país ali era um país de maioria camponesa, tá certo? Então, era um país era um povo que vivia basicamente da agricultura, tá certo? E o preço dos alimentos estavam muito alto para quem comprava e muito baixo para quem produzia, até porque nós estávamos vivendo aqui um molde medieval. E todos nós já sabemos, como estudamos lá no Fundamental 2, na Idade Média, nós tínhamos ali as pessoas que eram subordinadas a outras pessoas. Tá certo, pessoal? Então era assim que as coisas aconteciam. Professor, tem alguma outra característica importantíssima? Tem. Olha só, a lei, ela não era igual para todo mundo. Os direitos não eram iguais para todo mundo. Então quem tinha privilégio diante da lei, quem tinha privilégio diante dos direitos e também diante do pagamento de impostos, eram esses dois primeiros estados tinha um privilégio. Então, o terceiro estado sustentava toda essa organização social, tá certo? Era responsabilidade do terceiro estado prover dinheiro para o funcionamento dessa organização absolutista, tá certo? Deu para entender aí que o terceiro estado ficava sem os direitos, mas com todas as obrigações, com todos os deveres, tá ok? Os nossos barulhos aqui persistem. Parece que as coisas só acontecem quando eu estou gravando o vídeo. Mas voltando lá. Então, professor, todo esse cenário aí é um cenário de caos, é um cenário de preocupação, é um cenário de dificuldade de vida. Exatamente, pessoal. Era assim que as coisas eram. E aí, então, nós tivemos aí o início das revoluções. E a Rússia passou por um período de revolução de aproximadamente aí uns 10 anos. Algumas pessoas dizem que um pouco mais, outros que um pouco menos, mas na média de uns 10 anos. E olha só, nós tivemos aí a revolta da aristocracia, por quê? Porque por causa dessa cobrança de impostos, as pessoas se revoltaram e aí então começaram a cogitar a ideia desse segundo estado, do terceiro estado, também pagar impostos. Então esse pessoal aí começou a se revoltar, tá certo? Nós tivemos então uma Assembleia Nacional Constituinte, né, que é formada ali com grande maioria pelos deputados da nobreza, porque nessa revolução da aristocracia aí convence o rei tem esse poder absoluto e o rei então vai fazendo essas convenções, né? Vai convocando essas reuniões. E aí, então, acreditava-se que ia dar tudo certo, mas o que acontece? Muitos dos nobres conservadores, alinhados aí à ideia do terceiro estado, acaba não apoiando o pensamento absolutista do rei e da maioria desses dois primeiros estados. Então, há então a tentativa de ir se organizando para que essa estrutura política, social, econômica não mude, tá certo? Aí, então, há uma revolta do terceiro estado e eles, através de uma pressão muito grande,
consegue aí proclamar uma Assembleia Nacional Constituinte. Esse episódio ficou conhecido como o juramento do jogo de velas, né? E aí, então, a gente percebe que o terceiro estado começa a ganhar um pouco de espaço, tá certo? Eu ia utilizar a palavra prestígio, mas ainda está longe de prestígio, é espaço, tá ok? Consequentemente a isso, nós temos um outro fator histórico muito importante, que é a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha é o quê? É onde localizava ali uma espécie de uma prisão, né? Uma espécie de uma prisão, não, uma prisão realmente, né? O professor aqui está querendo ser brando nas palavras, mas enfim, era uma prisão ao qual o rei Luís, ele deixava ali preso seus opositores, quem não concordava com o seu modo de governo. Haja vista que o rei era um rei absolutista, tá certo? E aí, então, integrantes desse terceiro estado, aliados a poucas pessoas dos outros dois estados que comungavam dos pensamentos de liberdade, igualdade e fraternidade, tomam a Bastilha. E aí, então, há realmente uma eclosão, há realmente ali uma explosão, a força revolucionária ganha muita energia, e aí, então, inicia o fim dos privilégios feudais. Professor, o que é isso? Começa a dar direitos e a cobrar deveres, a dar direitos ao terceiro estado, a essa classe social menos privilegiada, e a cobrar deveres dos outros dois estados, das outras duas classes sociais mais privilegiadas, tá certo? E, professor, qual é, então, esses direitos aí? Olha só, primeiro, os direitos é importantíssimo aqui quando a gente fala. E quando a gente fala em direito, a gente está falando de igualdade, de liberdade, tá certo? E olha só, em 26 de agosto, a Assembleia proclamou o direito, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Veja bem que cidadão até então era uma nomenclatura dada a apenas parte da população. As pessoas que tinham direitos políticos, tá certo? Então não era todo mundo, olha, veja bem, não era todo mundo que era considerado cidadão. Lembra quando nós estudamos no primeiro ano que falamos lá do cidadão romano, que era apenas os descendentes dos fundadores da cidade, que a grande maioria das pessoas não eram considerados cidadãos? Essa ideia persiste por muito tempo ainda, tá certo? Então, os direitos políticos que faz uma pessoa ser considerada cidadã. Então, não tinha. Olha só, então agora, todas as pessoas que eram franceses tinham, pelo menos no papel, tinha direito à cidadania. E aí, o respeito, a dignidade da pessoa, a liberdade do pensamento e da opinião, a igualdade dos cidadãos perante a lei. Lembra que eu disse que as leis eram diferentes dependendo da sua classe social? O direito à propriedade individual, porque todas as pessoas trabalhavam numa propriedade que era do rei. E aí, então, era dado aí um direito, aquele molde feudal. O rei era o grande suzerano, né? E aí nós tínhamos os outros suzeranos e então nós tínhamos os camponeses, enfim, os trabalhadores rurais. O direito à resistência à opressão política. Então, se você poderia agora se defender, né, se você fosse acusado de alguma coisa, tá certo? Então, essas declarações aí foram importantíssimas. Pessoal, houve mais alguma mudança, professor? Houve. Nós tivemos lá a redução do poder do clero. Nós podemos dizer aqui, olha só que negócio interessante, acho que você já deve ter ouvido falar a palavra laico, ou Estado laico. E nós podemos dizer que a laicidade do Estado nasce na França, porque a França foi um dos primeiros países a dividir religião e Estado. A partir de agora, o Estado não mais vai intervir na religião e a religião não tem mais o direito, é proibida de intervir no Estado. Isso não significa que o rei, que o administrador, que o presidente, que o cônsul, que o governante não tenha religião e haja segundo os preceitos religiosos. O que a gente não pode agora é determinar que a religião seja das suas linhas exclusivas de pensamento. Tá certo? Então, agora nós temos essa divisão, inclusive dá essa liberdade religiosa. Você pode seguir a religião que você quiser, tá certo? E as organizações políticas também nascem ali. Pessoal,
Interessante dizer, porque nós temos a primeira divisão de esferas políticas administrativas. Divide, então, a administração com poder executivo, a lei com poder legislativo e o legislativo com poder de criação de leis. O que nós temos hoje no Brasil representado pela figura do presidente, governadores e prefeitos, né? O executivo, o judiciário representado pelos juízes de primeira e segunda instância, pelos desembargadores, pelos ministros do Superior e pelos superministros do Supremo, né? Tô gravando esse vídeo aqui chamando de superministros porque nós temos uma quarta esfera no poder judiciário brasileiro, que são os superministros. Rosa Weber, né? A excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, e outros excelentíssimos senhores ministros, como Lewandowski, como Gilmar Mendes, o famoso ministro Gilmar Mendes, né? E esses caras parecem, se a gente for olhar assim, a grosso modo, parecem mais absolutistas do que necessariamente o próprio Luiz, que era absolutista na França, tá certo? Aí, então, pessoal, parece que as coisas se resolveram agora, né? Não, agora nós temos uma ditadura jacobina. Vou explicar para você por que jacobino. Olha só, você já ouviu falar do termo direita e esquerda? Certeza que sim. Direita e esquerda significa o quê? Dois segmentos políticos que defendem pensamentos divergentes. E isso surgiu lá na França. Os girondinos, eles ocupavam as cadeiras da direita dessa assembleia, enquanto que os jacobinos ocupavam a pequena, umas cadeiras que ficavam do lado esquerdo. E esses caras eram compostos por pequenos burgueses, profissionais liberais, né? E nós tínhamos ainda os abutres, que essa é uma opinião minha, que era a planície, que era o centrão, que era a galera que fica ali dando apoio a uma dessas duas classes, dependendo dos seus interesses próprios. Então, assim, vamos lá, a esquerda tem um pensamento que eu vou lucrar com esse pensamento, apoio a esquerda. Peraí, o negócio está começando a ficar ruim, a esquerda está diminuindo seu prestígio popular, a direita está ganhando prestígio popular, e tem um negócio aqui que eu acho que eu vou lucrar, apoia a direita. Deu para entender aí esse negócio de apoiar a esquerda e apoiar a direita? A gente consegue citar alguns nomes aqui, e eu vou deixar a cargo de vocês aí, se vocês se interessam com política, para citar alguns nomes da nossa política hoje, que se encaixaria aí nessa nomenclatura de planície ou centrão, tá certo? Há uma ditadura jacobina porque os jacobinos, esse terceiro estado, representantes desse terceiro estado, vamos lembrar que não é o povo que assume, são representantes desse terceiro estado que assume, então agora as rédeas desse governo, haja vista que agora nós já estamos aí com o rei deposto e guilhotinado, tá certo? E aí, então, assume aí esse governo, e aí olha só o que acontece, professor. O que acontece então, meu amigo? Olha só. Está uma ditadura, porque com o pretexto de defender essa revolução, de não perder esses direitos, essas pessoas começam a atacar, começam a julgar e a condenar, a guilhotinar, cortar a cabeça. Todo mundo sabe o que é guilhotina, né? Um objeto com uma lâmina cortante, bota a pessoa deitada ali, corta a cabeça. Então começa a guilhotinar muitas pessoas. Estima-se aí que entre 40 e 50 mil pessoas. 40 e 50 mil pessoas, nossa, chega, deu um trem aqui. Foram mortas aí pela ditadura jacobina. Então, professor, o negócio estava feio. Tava. Pessoal, essa Constituição republicana, que era os moldes de como era o governo a partir de então, ela foi promulgada lá, né, em 1793, e ela assegurava o voto universal masculino, o direito à rebelião, o trabalho e a resistência, e também regia ali como é que funcionava o governo, tá certo? Não deu muito certo, porque o governo, o governador, né, o governo de então, não conseguiu
ter esse apoio político, e aí então foi criado um novo tipo de governo, que era o governo de diretórios, ao qual 5 representantes iam administrar a França, tá certo? Só que, diante disso tudo, o que acontece? Nós temos ali outros países absolutistas, né, que tentam apoiar essa ideia absolutista francesa e retomar o governo francês. Isso não acontece e nós temos então agora o apogeu, o aparecimento, o nascimento da figura de Napoleão, que era um general de exército, e esse cara consegue comandar frações militares e derrotar essa tentativa de retomada do poder absolutista organizado por diferentes países, Rússia, Prússia, Áustria, que eram todos países absolutistas. Os russos nós temos os czares, tá certo? E os czares, como a pronúncia certa é czar. Nós temos os czares. Lá no terceiro ano você vai estudar sobre a Revolução Russa e você vai ver que o último czar vai cair lá no terceiro ano. Ele vai, né, vai ser morto, vai ser deposto, vai ser morto também, tá certo? E aí então surge então um governo de consulado, aonde 3 cônsules, né, como também era o mesmo nome lá da República Romana, 3 cônsules passam a administrar a França. Entre esses 3 nós temos o que é a figura mais importante, que é Napoleão. Com o tempo, Napoleão passa a ser considerado um cônsul vitalício, né? Um cônsul, como se fosse uma espécie de primeiro cônsul, e ele, por própria condução da situação, torna-se a figura mais importante, chegando a ser considerado imperador. E aí nós temos de volta esse molde de império, de monarquia, né? A possibilidade de um poder absolutista de novo. Mas dentro desses posicionamentos, dessas reformas que Napoleão promove, nós podemos citar a administração, a economia, a educação e o direito, tá certo? O direito fortalece aquele pensamento de igualdade, tá certo? A educação, nós temos uma educação pública e militarizada, então muita gente consegue ter direito à informação, à educação, ao conhecimento por causa de Napoleão. Essas são as partes boas. A economia torna-se forte, tá certo? E a administração pública, ela passa a ser realmente pública. Nós temos aí então o crescimento do funcionalismo público, graças a essas 4 diretrizes aí que nós conseguimos alencar de positivas. Pessoal, tudo era flores? Tudo era legal? Não, porque Napoleão decidiu fazer então o quê? Uma política expansionista, dominar outros territórios. E aí talvez esteja o grande erro de Napoleão, tá certo? Porque Napoleão, a fim de minar seus adversários econômicos, ele implanta um bloqueio continental. O bloqueio continental era o quê? Países sob domínio dessa sua expansão, porque ele conseguiu dominar diferentes regiões ali. Estima-se que Napoleão tenha dominado praticamente 1/3 da população europeia, tá certo? Então se divide a população da Europa em 3 partes, uma dessas partes é sob domínio napoleônico. E aí então ele implanta o bloqueio continental com a ideia de minar a economia do seu principal adversário econômico, que é a Inglaterra. Vamos lembrar que Portugal, que era o nosso nossa metrópole, nossa capital, nosso representante, quem ditava como as coisas no Brasil nesse período, nós estamos falando de Brasil colonial, tinha que ser, era parceiro econômico da Inglaterra. E Portugal estava sob domínio francês, estava sob domínio da região francesa. Então agora Portugal não podia mais ter acordos econômicos, não podia mais fazer comércio com os ingleses. E aí então o Dom João, que era o príncipe regente, né? Ele decide não acatar as ideias do bloqueio continental e manter esses acordos econômicos com a Inglaterra. Diante disso, Napoleão então invade
né? E aí nessa organização para invadir Portugal dá tempo da família real portuguesa fugir. Foge para onde? Vai fugir para onde, professor? Vai fugir para o Brasil, porque era a sua colônia de melhor situação econômica, política e social. Então foge para o Brasil e aí nós temos a mudança. Olha só como é que essas coisas influenciam a nossa vida. Nós temos a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Só que deu tudo certo, professor. Então, para Napoleão, Napoleão continuou ali, só botou o pessoal. Não, as coisas começam a dar ruim, começa a ficar ruim para Napoleão exatamente aí. Porque o bloqueio continental não surte efeito desejado. Primeiro, a Rússia decide voltar com essas relações econômicas com a Inglaterra. A Rússia era um país pura e exclusivamente agrícola, então ela precisava vender sua economia, vender sua produção, né, para a sua economia voltar a se movimentar. Então vende para quem? Para os ingleses, tá certo? Vamos lembrar que os ingleses tinham uma ideia industrial, então ele precisava comprar alimentos porque ele da sua economia deixou de ser exclusivamente agrícola fazia algum tempo e agora ela tinha na indústria a sua maior força econômica. Então produzia-se produtos para uso já pronto, produtos prontos, mas não produzia tanto alimento. Então precisava comprar alimento e de contrapartida vender os seus produtos, tá certo? E é assim que as coisas aconteciam. E aí então o que acontece, professor? Napoleão também, como fez em Portugal, decide o quê? Invadir a Rússia. E aí, então, em represária ao czar Alexandre I, Napoleão invade a Rússia e os soldados russos vão recuando. Vamos lembrar que a Rússia é uma imensidão de país. Vão recuando. Napoleão chega até o interior da Rússia. E aí, professor, domina os russos? Bota a Rússia no chinelo? Não, a Rússia é louca demais porque a Rússia conta com uma arma natural. Professor, que arma natural é essa? Na Segunda Guerra você também vai ver. Essa mesma arma natural foi usada contra Hitler, que é o quê? O clima, o frio, a neve, as baixas temperaturas faz com que Napoleão seja obrigado a recuar, a retroagir. Dizem que Napoleão chega na França com uma quantidade mínima de soldados e nem poderiam ser chamados de soldados. Esses homens que voltaram dessas guerras, dessas batalhas, poderiam ser caracterizados como mendigos, como farrapos, como pedintes, sabe? Em situação degradante, humilhante. E isso faz com que Napoleão, dentro da própria França, também perca poder. E aí Napoleão, então, ele acaba perdendo esse poder, né? Ele acaba, por causa dessas campanhas militares desastrosas, ele acaba sendo sufocado pela ideia de um povo que não quer passar por essas mazelas. Muitas das pessoas que estavam protestando contra Napoleão tiveram filhos, marido, pais mortos nessas campanhas militares. Então Napoleão é derrubado do poder, enviado para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, recebendo o título de Príncipe de Elba, e o trono francês é passado para o irmão de Luís XVII, de Luís XVI, agora o Luís XVIII, né? E aí, só que esse cara também não tinha apoio popular. E aí Napoleão consegue uma fuga lá da ilha de Elba e as tropas que iam para prender Napoleão de novo passa para o lado de Napoleão, começa a apoiar Napoleão, volta, e aí nós temos o governo de 100 dias. Esse governo napoleônico pode ser dividido em 3 partes, né? A primeira parte ali, ó, nós podemos caracterizar como o Império de Consulado, quando ele é um dos cônsules. Depois o governo de consulado, quando ele é considerado um cônsul mais importante. Depois o governo imperial, o governo napoleônico, o Império Napoleônico. E aí nós temos agora o fim do Império Napoleônico. E aí depois nós temos um governo de 100 dias, ao qual Napoleão, e o barulho, ao qual Napoleão volta e consegue administrar a França por 100 dias. Só que Napoleão, de novo, por causa dessa organização político-militar de diferentes países absolutistas, consegue de novo derrotar Napoleão
e dessa vez bota Napoleão lá na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde ele permanece até sua morte em 1821. A era napoleônica dura em torno de... A era napoleônica dura em torno de... Deixa eu só confirmar aqui, 15 anos, mas só para confirmar aqui. A era napoleônica dura exatamente 15 anos, né? E ela é dividida aí nessas 3 partes que eu disse para você. Pessoal, o que é importante dessa era napoleônica? O que é importante dessa Revolução Francesa da era napoleônica? Muitas das coisas que nós temos hoje graças a essa Revolução Francesa. A ideia de igualdade, fraternidade, liberdade. Nós temos a Estátua da Liberdade como grande símbolo disso. Nós temos o Arco do Triunfo como um grande símbolo disso. E isso faz com que muitas das coisas com que a população, com que o povo luta, muitos dos direitos com que nós buscamos, sejam ali nascidos ou sejam expressados primeiramente aí por essa Revolução Francesa, tá certo? Hoje o vídeo foi muito grande, haja vista que o conteúdo é muito grande e a gente não consegue falar de tudo, tá ok, pessoal? Desculpe pela imensidão desse vídeo. Aqui nós estamos acostumados aí com um vídeo de 20 minutos. Inicialmente eu queria fazer vídeos de 10 a 15 minutos, não deu. Passamos a então fazer vídeo de 20 minutos e esse daqui passa de meia hora, tá ok? Forte abraço, fica com Deus. Pessoal, façam nossas atividades na plataforma. Deixa tudo pronto porque o recesso está chegando. Essa aqui é a nossa última aula do segundo ano, do segundo bimestre, tá certo? Para os segundos anos do segundo bimestre. E aí, então, nós fecharemos esse segundo bimestre, entraremos para o nosso recesso tão sonhado, nosso descanso, nossas 2 semaninhas felizes, descansados, para recompor nossas baterias, nossas energias e voltarmos para a nossa segunda e última etapa anual e fecharmos esse nosso ano letivo. E se Deus quiser, essa pandemia acaba logo e nós vamos nos conhecer pessoalmente. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!